Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre a influência do campo magnético terrestre nos eventos de migração em diferentes seres vivos. Ao longo da evolução, os diferentes grupos de organismos evoluíram mecanismos próprios de acordo com suas necessidades fisiológicas em relação ao ambiente nos quais habitam. Algumas dessas necessidades estão relacionadas à percepção e ao monitoramento de eventos externos e internos que os rodeiam, sendo então os órgãos sensoriais principais responsáveis no desenvolvimento dessa atividade. É muito comum ouvirmos falar sobre os 5 sentidos, principais mecanismos sensoriais encontrados nos humanos. Contudo, na natureza, podemos encontrar outras adaptações relacionadas à percepção de sinais, tais como a eletrorecepção, que é a possibilidade que alguns animais possuem, principalmente no ambiente marinho, de captar sinais elétricos, a ecolocalização, capacidade que alguns organismos possuem de se localizarem pelo som, e a magnetorrecepção, que é a percepção do campo magnético. Neste trabalho, vamos apresentar um pouco sobre o quão conhecido é a percepção do campo magnético em diferentes organismos, principalmente com relação aos migratórios. O que é o campo magnético da Terra? Nada mais é que a formação de um campo ao redor da Terra, e isso acontece provavelmente devido à alta concentração de ferro e de algumas rochas no núcleo externo da Terra, fazendo com que o nosso planeta se comporte como um grande ímã, contribuindo para a formação de corrente que tem como direção do norte ao sul magnético. Lembrando que essas regiões são inversas e muito próximas ao norte e sul geográfico. Ao observar as distâncias percorridas por animais que ainda não tinham realizado a rota, como filhotes e pássaros de tartaruga, começou-se a estudar se o campo magnético poderia interferir ou ajudar, de alguma maneira, no percurso da rota dos diferentes organismos. Alguns animais podem percorrer distâncias menores, como, por exemplo, as borboletas monarca, que migram dos Estados Unidos para o Canadá e México. Outros, como os pássaros 30-reis ártico, migratórios conhecidos de longas distâncias, viajam todos os anos de polo a polo até retornarem ao seu lar. Alguns desses grupos migram somente uma vez, como, por exemplo, peixes que migram da água doce para a água salgada. Ou muitos deles, como, por exemplo, tartarugas em épocas de reprodução, ou pinguins que estão fugindo do frio vindo para o Brasil no inverno. Hoje em dia, muito se estuda sobre isso, porém os mecanismos ainda não estão 100% elucidados. Como possíveis mecanismos, trouxe alguns exemplos que vêm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos. O primeiro deles é a formação de pares radicais nos olhos das aves. Esse mecanismo funciona basicamente a partir da captação de um fóton na presença de luz, que desencadeia, então, a formação desses pares de citocromas, proteínas presentes nas células ópticas receptoras, produzindo, então, esses radicais capazes de formarem eixos contra as linhas do campo, permitindo a identificação espacial em determinados momentos. Esse sinal segue o nervo óptico e é encaminhado ao cérebro para ser processado. Ainda em aves, a intensidade parece ser percebida por magnetita, uma molécula composta de ferro e oxigênio presente nas células do bico de pássaros que podem atuar como agulhas de bússolas. A magnetita também está presente no mecanismo olfativo de trufa em peixes e é encontrada no cérebro de tartarugas, apresentando fortes indícios de percepção de campo magnético. Mas assim como em outros organismos, esse mecanismo através da magnetita ainda não foi totalmente elucidado. Por fim, alguns animais, como tubarões e raias, possuem a presença de poros condutores capazes de codificarem a voltagem em relação ao solo do mar, se conectando com as ampolas de Lorenzini,
estabelecendo uma relação e obtendo informações sobre o campo eletromagnético da Terra, que nada mais é que o campo magnético em movimento na presença de cargas. Fim.